Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o Planeta Demoníaco Remina, que é um mangá do Junji Ito, publicado originalmente entre 2004 e 2005, e que chegou aqui ao mercado editorial brasileiro em 2023 pela editora Devir, seguindo então essa onda de publicações do autor. Há exemplos do que aconteceu com Black Paradox, que é, enfim, um outro mangá do Junji Ito que eu comentei recentemente aqui no canal. Remina é, na verdade, um mangá que tem uma história única, quebrando um pouco aquela sequência de publicações de coletâneas de contos desse mesmo autor. E esse é, na verdade, um mangá um pouco estranho, porque se por um lado ele tem algumas escolhas de roteiro que são, para dizer o mínimo, questionáveis, por outro lado, Remina talvez seja, ao lado lá de Uzumaki, um mangá em que o Junji Ito trabalhe de maneira mais explícita a noção de horror cósmico, que é um conceito que, se não foi criado pelo Lovecraft, acabou sendo muito popularizado graças a ele, tanto pensando em sua obra literária, quanto pensando nos ensaios que aquele autor produziu. Um desses ensaios se intitula O Horror Sobrenatural na Literatura. Esse ensaio começou a ser escrito em 1925, depois ele teve uma primeira publicação em 1927, mas ele foi republicado em uma versão definitiva apenas em 1939. Eu tenho ele nessa edição em inglês da obra completa do H.P. Lovecraft, mas enfim, pensando na estrutura desse ensaio Lovecraftiano, então, ele é, na verdade, uma espécie de história abreviada da literatura de horror, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E, aliás, é um texto muito interessante para quem se interessa por esse tipo de literatura. Eu acho que ele foi publicado aqui no Brasil também, mas, enfim, se você aí se deparar com esse texto em algum momento, se você gosta de literatura de horror, talvez seja uma leitura muito importante, não só para você refletir sobre o que é a literatura de horror, mas também para que você encontre referências, né, de textos que o autor vai citando e vai comentando aqui. Mas, enfim, logo no início desse ensaio, o Lovecraft faz algumas reflexões sobre o que seria uma boa história de horror, e para ele, uma das principais características desse tipo de literatura seria a exploração de situações que fazem com que os personagens e, por tabela, o leitor, tomem consciência da própria insignificância diante da grandeza do universo, daí essa ideia de um horror cósmico. Veja, essa percepção seria tão absoluta, segundo Lovecraft, que incluiria até mesmo aspectos sobrenaturais, tendo em vista que, de certo modo, o sobrenatural seria, de acordo com a argumentação proposta pelo autor, algo que reforçaria o quão indefesos nós somos diante das coisas. Então, quando a gente se depara com esses fenômenos que fogem à nossa compreensão da realidade, nós estaríamos diante de uma situação ligada ao horror cósmico. Parêntese no vídeo, pode ser que você escute aí, ao fundo dessa minha fala, algum grito, né? E eu venho aqui te tranquilizar, porque não se trata de ninguém que enlouqueceu diante da consciência sobre a própria insignificância frente ao universo, nem tampouco se trata de uma pessoa que está sendo levada a outras dimensões por criaturas indescritíveis, né, e inescrupulosas. Na verdade, o que acontece é que as crianças do condomínio começaram a jogar bola aqui, então pode ser que de vez em quando você escute aí um grito ao fundo dessa minha fala. Mas enfim, eu estava comentando um pouquinho com vocês sobre como a obra do Lovecraft, ou pelo menos como, de acordo com esse ensaio do autor, se formula uma ideia, um conceito do que seria esse tal desse horror cósmico. E geralmente, pensando mesmo na obra do próprio Lovecraft, esses fenômenos que levam os personagens a uma revelação sobre a própria condição diante do universo, esses fenômenos, então, têm algum tipo de relação com algo desconhecido. E aí,
na página 1043 dessa minha edição aqui da obra completa dele, justamente naquele ensaio que eu acabei de mencionar, o autor diz o seguinte, aqui eu traduzi, né, para ficar mais fácil aqui para ler para vocês. Mas enfim, o autor diz o seguinte: pessoas de mente sensível sempre vão tremer ao pensar em mundos ocultos e insondáveis com uma vida diferente que talvez pulse em abismos para além das estrelas ou oprima sinistramente nosso próprio planeta em dimensões profanas que apenas os mortos e os loucos podem vislumbrar. O verdadeiro conto de horror cósmico tem algo além de assassinatos secretos e ossos ensanguentados. É preciso também certa atmosfera de terror sufocante e inexplicável ante forças externas e desconhecidas. É preciso ainda aludir à mais terrível concepção da mente humana, a suspensão das imutáveis leis naturais, que são nossa única defesa contra o caos do espaço insondado. Ora, o que nós temos aqui em Remina, do Junji Ito, é justamente esse mundo oculto e insondável, cuja origem é um abismo que fica para além das estrelas e cuja presença suspende as leis da natureza. A trama acompanha um cientista que ganhou muita importância depois de ter descoberto um planeta completamente desconhecido até então e que teria vindo de dentro de um buraco de minhoca. E como esse planeta surgiu no nosso universo há exatos 16 anos, justamente no mesmo dia em que a filha desse cientista nasceu, ele decidiu homenagear essa moça colocando o nome dela, que é Remina, neste planeta. E essa homenagem se mostrou ser uma péssima ideia no fim das contas. De início, todo mundo fica muito empolgado com essa descoberta, até mesmo agentes do governo passam, enfim, a se interessar por esse tema científico, e a própria Remina, que antes era uma moça comum, se vê catapultada ao estrelato do dia para a noite, conforme fã-clubes se formam em volta dela e ela começa a ser convidada a uma série de trabalhos artísticos, ou pelo menos midiáticos. Porém, essa alegria dura pouco, já que não demora muito para que os cientistas percebam que o planeta Remina age de modo estranho, até porque é um planeta de outra dimensão. Logo, ele não segue as leis que regem o nosso universo. Então, por exemplo, esse planeta novo se move acima da velocidade da luz, o que não é possível segundo as leis da física. Por onde passa, o planeta Remina parece devorar os corpos celestes que estão ali pelo seu caminho. E, aparentemente, esse planeta, que se move muito rápido e destrói todas as coisas com as quais entra em contato, está vindo em direção à Terra. Diante de todas essas revelações, a coisa muda de figura e aqueles louros de quando o planeta foi descoberto são logo deixados de lado. E aqui, o Junji Ito começa a mobilizar alguns elementos ligados a temas como a histeria coletiva, já que as pessoas começam a acreditar que o planeta foi invocado de alguma maneira pelo nascimento da menina chamada Remina. Então, segundo essa teoria, o único jeito de impedir que esse planeta destrua a Terra é matando essa moça. O autor também trabalha aqui com temas ligados à manipulação de massas através do medo, tendo em vista que um grupo específico de pessoas começa a se articular para poder convencer a multidão a capturar tanto a Remina quanto o pai dela. O autor trabalha com o tema da obsessão, já que um dos fãs da Remina se mostra tremendamente obcecado por ela. E também o autor trabalha aqui com a temática da desigualdade social, porque um grupo de pessoas ricas decide simplesmente abandonar o planeta Terra e tentar a vida em outro lugar. Além desses temas que aparecem de maneira mais profunda, digamos assim, no livro, há alguns outros que aparecem aqui também, como, por exemplo, o fanatismo, a presença de uma moça de beleza deslumbrante, que é algo que costuma acontecer nas obras do Junji Ito, teorias da conspiração,
a necessidade que o ser humano tem de encontrar um culpado ou, enfim, de fabricar algum tipo de bode expiatório quando o que há de mais primitivo nas pessoas aflora, tanto que parece que a humanidade é mais perigosa do que esse novo planeta, que, conforme avança a narrativa, e por aí vai. Todas essas discussões acontecem ao mesmo tempo em que pessoas são crucificadas, a turba demonstra de diferentes maneiras a própria monstruosidade e a personagem título vai sendo cada vez mais desumanizada. Primeiro pela fama, que acaba, enfim, tornando a pessoa famosa sobre-humana, digamos assim, e depois pelo ódio que as pessoas passam a sentir por ela com um sadismo cada vez maior, porque a situação dessa moça vai se tornando cada vez mais complicada conforme o medo e o ódio das pessoas aumenta. E aqui vem o grande defeito deste mangá. Geralmente, nos textos do Junji Ito, as coisas começam de um jeito cotidiano e vão aos poucos aumentando de proporção. O problema é que aqui, em Planeta Demoníaco Remina, o autor dialoga com o horror cósmico, e aí por isso mesmo a escala das coisas já começa grande demais, o que faz com que o autor incorra em alguns exageros e tudo acaba acontecendo muito rápido. Então, por exemplo, conforme o planeta se aproxima da Terra, ele vai devorando o sistema solar, e isso inclui a Lua. Quando a Lua desaparece, a gravidade se altera, uma série de terremotos e tsunamis acontece, etc, etc, etc. Até aí, tudo bem. O problema é que, em meio a esse verdadeiro cataclisma, há toda uma perseguição para tentar recapturar a Remina, com direito a pessoas voando, atravessando oceanos, etc, etc. Então, veja, a coisa se torna tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que parece que o autor se perde e não sabe como voltar para colocar ali os pés no chão, digamos assim. E aí isso exige muito que o leitor suspenda a sua descrença para poder, enfim, embarcar nessa proposta do autor, né? Mas, enfim, tirando esse detalhe, que talvez se resolvesse se o mangá fosse um pouco maior, né? Porque aí o autor teria tempo para nos acostumar aos poucos com aquilo que está acontecendo, para que a gente não estranhasse tanto quando pessoas começassem a voar, porque a gravidade foi alterada, etc e tal. Mas, enfim, tirando esse detalhe, enquanto todos esses exageros estão acontecendo na Terra, um grupo de astronautas é enviado para tentar explorar esse novo planeta, e eles descobrem algumas coisas muito interessantes. Então, por exemplo, a superfície do planeta Remina é completamente hostil e é composta por organismos de formas irreconhecíveis, e aí eu me lembrei bastante da obra do H.P. Lovecraft, e isso estabelece um contraste interessante entre a beleza sublime da Remina e o aspecto grotesco desse planeta, que tem o mesmo nome dela. Além disso, a atmosfera desse planeta não é respirável e é até bastante tóxica ao ser humano. Quando alguém morre em Remina, o cadáver passa a fazer parte desse planeta, e, na verdade, o planeta tem consciência, e tudo que existe nele parece estar estranhamente vivo, ou seja, Remina é, na verdade, um organismo de proporções imensas que, como veio de um lugar desconhecido, age de um jeito completamente incompreensível e imprevisível ao ser humano. Portanto, a existência desse planeta faz com que os personagens repensem o que eles sabem sobre a realidade como um todo. E aqui entra a grande questão do horror cósmico trabalhada pelo Junji Ito nesse mangá. A gente não sabe a motivação desse planeta, e ele, por sua vez, parece ser indiferente a todo o mal que está nos causando. Quer dizer, em alguns momentos parece que existe um sadismo nele também, conforme ele observa, conforme ele assiste à reação das pessoas. E isso, de certo modo, faz com que nós repensemos o valor, e também, no limite, faz com que nós repensemos o que é
a humanidade diante dessa consciência tão maior que a gente e diante da qual não dá para fazer nada. Então esse planeta ele é tão maior do que nós que qualquer ação nossa não tem resultado nenhum. E esse tipo de especulação existencialista é muito comum na obra do próprio Lovecraft, né? Evidentemente que isso desemboca em um final absolutamente pessimista, com os personagens fitando o vazio e tendo a certeza de que não há mais nada a fazer a não ser esperar pelo fim. E aí eu não vou entrar em maiores detalhes em relação a isso, mas assim, geralmente o Lovecraft, geralmente Junji Ito, ele não faz finais que me agradam tanto assim. Neste caso, eu gostei muito do final, por mais que no meio do caminho o autor tenha se perdido um pouco ali. Mas, em suma, esse mangá aqui, né, o Remina, ele é interessante pela temática do horror cósmico, né, ele é interessante por algumas discussões que levanta, pelo contato com a ficção científica, que é algo que eu não explorei aqui, mas que também está presente aqui nessa narrativa. E, claro, é um mangá interessante, sobretudo pela arte do Junji Ito, que usa aqui vários subtons de preto, junto com um pontilhismo interessante, que torna tudo ainda mais impressionante, né, nessa história toda. Mas é bom ir se preparando para alguns exageros que acontecem depois que esse planeta finalmente chega próximo à Terra, mas, pelo menos para mim, esses exageros não foram tão desabonadores a ponto de eu não gostar dessa narrativa. Eu conversei com algumas pessoas que disseram que esse daqui foi um dos piores mangás que leram do Junji Ito. Eu, por outro lado, acho que não. Na verdade, se eu tivesse que escolher assim os textos que eu mais gostei do autor, esse certamente estaria ali nessa lista, principalmente por conta desse contato mais direto com o horror cósmico Lovecraftiano, do qual eu gosto tanto. Certo? Enfim, eu vou deixar na descrição o link para uma playlist que eu fiz com outros vídeos sobre as obras do Junji Ito, e deixarei também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, basta entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um deles. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo aqui do YouTube que meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.